As democracias estão morrendo? Dois professores de ciências políticas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, editou um livro Como as Democracias Morrem. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Eles fizeram uma análise nos últimos 100 anos das maiores economias do mundo, as transformações que as democracias estão ocorrendo nesses países. Na verdade, ele não diz que as democracias estão morrendo, mas ele informa como as democracias morrem. É muito interessante nesse aspecto. Esse livro os incentivou a estudar o governo Trump, que foi uma revolução na economia e na política americana. Se bem que todo o processo americano, eleitoral americano, é diferente do nosso aqui do Brasil, e ele mostra como o Trump se elegeu. Um outsider, uma pessoa que não era da política, um empresário sucedido do setor imobiliário, que entra na política para ser presidente dos Estados Unidos. Bom, no Brasil houve uma coincidência, ou se tentou fazer uma coincidência ou semelhança entre o nosso presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente Trump, inclusive com algumas orientações de como trabalhar a internet, mas na verdade, essa semelhança é uma mera coincidência, porque o processo de destruição da democracia começa com o autoritarismo. E esse estudo que eles fizeram vem lá desde a época de Hitler, como Hitler assumiu o poder, Mussolini, né? E ele faz uma análise mais profunda agora dessas últimas acontecimentos, por exemplo, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Hungria com o Orbán, o Viktor Orbán, ou seja, uma direita que assume o poder de uma forma não usual, ou seja, num modelo que leva à morte das democracias. É este o objetivo do livro e ele mostra como isso acontece. Então, a semelhança nestes países é perfeita, nesses países que tiveram a direita como liderança desses países. Então, esse processo começa primeiro com a questão do nacionalismo, a pátria, da família, da formação de grupos fanáticos, ou seja, esses grupos de apoio que chegam ao limite máximo da intolerância. Isso ocorreu em todos esses países, aconteceu até no Brasil. O fato desses líderes dirigirem-se apenas aos seus grupos. Veja, essa semana que passou nós tivemos dois exemplos. O Bolsonaro fala para o cercadinho, ele fala para o eleitorado dele, ele não fala para a sociedade. E ele é o presidente do Brasil. A mesma coisa o Trump falava lá pelo pessoal que o cercava, aquele mesmo pessoal que invadiu o Capitólio, uma coisa extremamente agressiva para a democracia americana. E o próprio Lula, na entrevista que ele fez ao El País, ele falou que qual o problema do Ortega na Nicarágua subir ao poder, se a Angela Merkel ficou 16 anos, o Felipe González ficou 13 na Espanha, acontece que eles ficaram democraticamente, né? E o próprio Lula diz que deixou o país arrumado, ele se esqueceu da Dilma. Então ele fala para a área radical do PT,
é essa área que sai na rua, que não é a área mais inteligente, vamos dizer assim, das pessoas que leem, das pessoas que refletem, das pessoas que observam e das pessoas que fazem, né, uma distinção muito grande. Ou seja, hoje os governos, as democracias não são mais quebradas com a ruptura de regime militar, de guerras, né, de golpe. Elas fazem através da própria democracia. Então, o segundo passo é não acreditar nas eleições, desacreditar das eleições. Todos os líderes da direita que assumiram o governo não acreditam na eleição, no processo eleitoral, ou seja, deixa na sociedade uma dúvida, ou seja, não respeita uma instituição que é a instituição democrática de escolha do representante de um país. Esse é um fato que é interessante, né? Por outro lado, o enfraquecimento das instituições, né? O enfraquecimento das instituições, de fechar Congresso, de fechar Supremo Tribunal Federal, ou seja, coisas que nós vimos aqui no Brasil e vimos em todos esses países. O outro aspecto interessante, né, que o Lula falou que a polícia bate em todas as manifestações, aqui no Brasil nós tivemos manifestações democráticas que não houve nenhum problema. A multidão, o povo na rua, a família na rua. Quem se lembra de 2013? 2013 foi dos Black Blocs, né? Ou seja, que quebraram bancos, quebraram lojas, e todo mundo sabe que isso era da área radical, né? Ou seja, não era democrático. O outro aspecto que leva os países a essa fraqueza da democracia é a falta dos partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos não são mais partidos constituídos de ideologia. São partidos que, na verdade, os líderes se fulanizaram, ou seja, se vota em pessoas, não se vota no partido. Estamos assistindo aí, né, a entrada do presidente Bolsonaro no PL, ou seja, uma coisa que não é democrática, ou seja, eles estão apenas procurando o poder. O outro fato interessante é que todas essas discussões que estão ocorrendo, ninguém fala dos problemas do Brasil, ninguém fala da miséria, ninguém fala da fome, ninguém fala da inflação. Ou seja, qual a proposta que esses candidatos têm? Então, há um desgosto da sociedade pelo poder político, pelos seus representantes. Isso é generalizado no mundo todo. E isso é em função das novas posturas que o mundo está tomando. A internet, o acesso à informação, tudo isto é, de uma certa forma, acesso a uma visão que cada um pode ter. Então, falar em democracia no Brasil, eu vejo que ainda nem sei se nós vivemos uma democracia. Talvez utilizamos o rótulo de democracia, mas nós não usamos ainda a democracia plena, né? Por exemplo, esse fato do presidente Lula falar com o Alckmin, isso é normal. Os partidos têm ideologias diferentes, os candidatos têm visões diferentes, mas eles fazem parte de uma classe política. Em todo lugar do mundo, o governo fala com a oposição. O exemplo mais típico que nós podemos representar sobre esse aspecto é do Chile. O Chile, que passou o processo idêntico do Brasil, após a queda de Pinochet, a redemocratização, e os líderes de direita ou de esquerda se conversavam. Qualquer projeto que o governo colocava para discussão no Congresso, ele avisava a oposição, ele mantinha contato com a oposição. Ou seja, isto mostra uma maturidade política que os países
da língua hispânica tem muito mais do que os países da língua portuguesa. E a explicação da América Latina é muito simples. Em 1500, esses exploradores espanhóis já trouxeram a universidade para a América. O Brasil só tem uma universidade em 1943, 42, 43. Então veja, falta exercício da democracia, falta exercício político. A política no Brasil está sendo levada à sua situação mais primitiva, de adversários, de inimigos. Na verdade, o que não existe uma tolerância mútua, nós não acreditamos nas nossas instituições. Enfim, tudo isso leva o país a ter uma grande dúvida se as democracias vão sobreviver no futuro. Brasil, pátria amada, totalmente ignorada.